Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Vamos falar aqui, para o desespero da nossa querida Adriele, sobre o realismo político de Maquiavel. Senhores, Maquiavel, ele é um cara que ele é muito incompreendido, né? E a gente vai entender como que esse filósofo importantíssimo ele pensava. O Maquiavel, senhores, ele trabalha com uma ideia que a gente vai chamar de realismo político. Então, o Maquiavel, ele é o primeiro defensor da autonomia da esfera política, sobretudo em relação à moral e à religião. Quer dizer, fora de qualquer preocupação de ordem moral e teológica, e foi o primeiro pensador a fazer distinção entre a moral pública e a moral particular. Ou seja, olha que treta! O Maquiavel, então, senhores, ele foi o primeiro cara a criar uma distinção entre a minha moral, a moral do Vitor, a moral de qualquer um de vocês, a nossa moral particular, da moral que precisa ter um líder, um governante qualquer. E é meio louco pensar isso, porque no sentido em que o Maquiavel coloca, o governante ele deve ser amoral, ou seja, ele deve estar acima das questões de moralidade que perpassam nós, pessoas comuns. Então, o Maquiavel sustenta que a vida política tem exigências próprias particulares, que não podem subordinar aos imperativos da moralidade. Ou seja, ele está basicamente falando assim, político não pode ser moral. Político não tem que se importar com moralidade, se alguma coisa é moral ou imoral. Olha que doido, né? Agora se liga nessa frase do Maquiavel. Olha que frase genial, senhores. Olha essa frase. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, fazê-lo de uma vez só. Ou seja, fazer o bem aos poucos. Porque aí você vai fazendo o bem várias vezes, aos pouquinhos. Despacito. E nesse sentido, as pessoas têm a impressão de que você fez várias coisas boas. E fazer o mal de uma vez só. Porque aí as pessoas vão ter a percepção de que você fez uma coisa ruim. Olha que genial esse cara. Realismo político. Maquiavel rejeita os sistemas utópicos, a política normativa dos gregos, e procura a verdade efetiva, ou seja, como os homens agem de fato. Ou seja, ele está cagando para a utopia, senhores. Ele não está preocupado de maneira nenhuma com qualquer forma ideal de governo. Ele quer saber como as pessoas agem de verdade. Ele é um realista. O Maquiavel vai se distanciar também dos tratados sistemáticos da escolástica medieval, e ele vai propor estudar a sociedade pela análise dos fatos, sem se perder em nenhum tipo de especulação. Ao observar essa história dos fatos, então, ele vai constatar que os homens sempre agiram pelas formas de violência e corrupção. E ele vai concluir que o homem é, por natureza, capaz do mal e do erro. Esse realismo político do Maquiavel, então, ele está ligado a um pessimismo antropológico, partindo do pressuposto de uma natureza humana corrupta. Se liga nessa frase do Maquiavel. Os homens são corruptos, ingratos,
volúveis, simuladores, ávidos de lucro. Então, assim, na real, o Maquiavel, ele vai perceber que as pessoas de sua época, elas eram, e ainda são, muito facilmente corruptíveis. Ora, existem pouquíssimas pessoas que não se corrompem de maneira nenhuma. A gente sabe o quanto isso é raro, a gente sabe o quanto isso é difícil de ver na nossa sociedade. E é interessante isso, né? Porque a gente percebe que o tempo passa, mas tem algumas coisas que não mudam tanto. Dá uma refletida nessa citação aqui do Maquiavel. Nada é mais necessário do que a aparência da religiosidade. De modo geral, os homens julgam mais com os olhos do que com o tato. Todos podem ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem a nossa aparência, poucos sentem o que realmente somos. É engraçado a gente pensar o quão atual é isso, né? Quantos políticos nós não conhecemos que passam aí uma aparência de religiosidade e acabam sendo vistos pela sociedade como quase que enviados de Deus, né? Quase que Messias. E morreu. E isso acaba fazendo a gente pensar que esses políticos, eles estão acima do bem e do mal, quando na verdade eles são apenas mais políticos. Nada de diferente do restante. Voltando então ao realismo político, dentro da obra do Maquiavel, a gente consegue perceber que a política tem uma ética e uma lógica diferente da vida privada. E ela não pode se basear em princípios de um moralismo piedoso. E por isso, um príncipe sábio deve saber guiar-se pela necessidade. E isso é palavras do Maquiavel, tá, gente? Isso aqui que vocês estão vendo, ele escreveu. É claro que dentro desse livro maravilhoso que é O Príncipe, de Maquiavel, de vez em quando, um príncipe, né, um líder político, ele não deve se basear em piedade. Então, existiria todo um jogo entre a aparência e a essência, aonde o príncipe, se for necessário, deve aparentar possuir as qualidades valorizadas pelos governados, pois a virtude política exige também os vícios. Olha que loucura. É ser muito filho da puta. Por Maquiavel, ele parte da ideia de que se o político aparentar ser um cara bom, tá tudo certo. Ele só precisa aparentar ser um cara massa. E as pessoas compram essa aparência. E é incrível como a gente vê isso acontecendo até hoje, não? Para finalizar, eu deixo vocês com uma frase de Rousseau sobre o Maquiavel. Diz assim: Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo. O que será que o Rousseau quis dizer com isso? E será que o que ele quis dizer com isso se aplica aos dias de hoje? Senhores, muito obrigado pela atenção e tchau, obrigado!